Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noah Noah. E hoje eu venho falar sobre o mais novo lançamento dos cinemas no gênero romance barra drama barra comédia, que vem adaptar o livro de uma autora que é muito famosa e popular aí no mundo dos leitores e que estava sendo aguardado com certa expectativa. Então, foi lá, conferi o resultado dessa adaptação, a qualidade dessa história para trazer minha opinião para vocês. É claro que eu estou falando de Se Não Fosse Você. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. No início da história, nós acompanhamos Morgan, o namorado dela, Chris, a irmã dela, Jenny, e o namorado de Jenny, Jonah. Eles quatro formam um grupo de amigos inseparáveis ali, que estão sempre juntos. E existe uma relação muito profunda e muito bonita entre Morgan e Jenny, visto que Morgan tem um senso de responsabilidade e de cuidado muito grande com Jenny por ser a irmã mais nova dela. E isso faz com que elas se mantenham juntas ali e envolva também os namorados dela nessa relação, nesse vínculo que se forma ali. E em uma noite em que eles estão festejando algo ali, nós vemos que existe uma semelhança muito grande entre Jenny e Chris no estilo de vida, na forma de se comportar, e uma semelhança muito grande entre Morgan e Jonah também, que já são mais retraídos, mais quietos, mais prudentes. E é nessa noite que nos é revelado que Morgan está grávida de Chris. Depois disso, nós temos um salto temporal de 17 anos, onde Morgan está agora casada com Chris, e eles dois têm essa filha, que é Clara, a filha que foi fruto dessa gravidez dela 17 anos antes, que agora já é uma adolescente. Então, a partir daí, nós acompanhamos o desenvolvimento dessa família, a forma em que eles estão vivendo agora, o pé em que eles se encontram depois de 17 anos, onde aparentemente tudo está nos eixos, todo mundo está feliz. Jenny e Jonah passaram um tempo separados, mas depois se reuniram, se reencontraram, tiveram uma recaída. Jenny também engravidou e teve um filho, que é Elijah, que é um bebê ali. E ela e Jonah parecem estar muito bem também, estão se preparando para se casar. Tudo está perfeitamente bem, aparentemente. Ao mesmo tempo, nós também começamos a acompanhar Clara, que é a filha de Morgan e Chris, e o interesse que ela tem por um garoto da escola, que é Miller, e como eles se aproximam em uma situação inusitada ali, e a partir daí eles começam a interagir, a conversar, e a gente vê que existe ali um vínculo, um interesse mútuo, mas ainda assim muito complicado entre eles, ao passo que algumas divergências familiares também surgem ali nas conversas quando todos eles estão reunidos, mas ao mesmo tempo nós percebemos que existe um amor muito recíproco, muito bonito, muito puro entre todos eles ali, na forma que eles se tratam, no cuidado que um tem com o outro, até que tudo isso é abalado por um acidente que tira a vida de Chris e de Jenny. E a partir daí é que a história vai de fato começar, quando for revelado que Chris e Jenny mantiveram um caso extraconjugal. Ou seja, eles estavam traindo Morgan e Jonah, e isso, somado à morte dos dois, desestrutura completamente essa família. Se Não Fosse Você, nos traz uma clássica história de drama que perpassa as relações familiares e a complexidade que existe, que reside em cada uma delas, e na colisão dos pontos de vista que estão sempre ali se chocando, cada um recebendo as notícias, lidando com as coisas, reagindo a tudo aquilo que está atingindo aquele ser familiar, à sua maneira, de uma forma diferente, que nem sempre vai condizer com a forma que outra pessoa enxerga, que encara aquilo ali, e isso vai tornando tudo cada vez mais difícil, porque no momento em que essa família se encontra dentro dessa história, tudo que eles precisavam é de apoio mútuo. Mas quando cada um tem uma forma de reagir, cada um tem uma forma de enxergar essa situação, isso fica muito mais difícil e fragmenta ainda mais as relações.
de modo que o roteiro se divide em 3 eixos para cobrir 3 vínculos diferentes. O de Morgan com Clara, que é a relação de mãe e filha, o de Clara com Miller, aquele amor adolescente que está começando a florescer, e o de Morgan com Jonah, como 2 pessoas enlutadas e traídas que vão encontrar ali um caminho para lidar com essa perda e com essas descobertas de uma maneira que eles consigam levar essa família adiante de um modo que eles alcancem a felicidade novamente, futuramente. Então, eu vejo que o filme ele se baseia muito nessas relações para trabalhar, para discutir as questões dele de uma forma onde a gente tem os personagens tentando lidar com tudo isso juntos e separadamente, na forma que eles reagem, na forma que eles encaram todos esses obstáculos, todas essas traições e decepções que a gente tem no decorrer da história também, e na forma como eles se chocam constantemente, principalmente se a gente for focar na relação de Morgan e de Clara, que é a relação mais complexa, onde elas estão passando por aquela fase em que elas discordam muito, que Clara quer uma coisa para a vida dela, que Morgan não está muito de acordo, que gostaria que ela pensasse em outras possibilidades, onde nós vemos também que a relação de Clara com o pai era muito mais fácil do que a relação de Clara com a mãe. Então, a partir daí, nós vemos que Morgan também quer proteger a imagem que Clara tem do pai, o que acaba trazendo e acarretando mais complicações para essa relação futuramente, onde Clara também com Miller tem essa relação onde ele tinha uma namorada e é uma relação complicada, é meio tóxica também. Ele tem algumas atitudes questionáveis que acabam magoando ela também tem atitudes que magoam ele, afinal de contas são adolescentes, e isso é totalmente comum nesse tipo de relacionamento. E a relação de Morgan com Jonah, onde nós vemos que existia algo reprimido ali ao longo de todos esses anos e que aflora ainda mais quando eles estão passando por esse momento, onde Morgan está ajudando Jonah a cuidar de Elijah. Então, é uma relação que também tem ali seus pormenores, tem ali algumas coisas que precisam ser alinhadas, coisas não ditas, e isso fica cada vez mais claro no decorrer da história, para tornar ainda mais complexa toda essa gama de relações, esse emaranhado, e que precisa urgentemente ser desatado para que esses personagens consigam, enfim, seguir em frente. Se Não Fosse Você é um filme inspirado num livro de Colin Hoover. E eu sinto que esse filme, assim como o livro, busca trazer uma história que gere identificação com vários membros de uma mesma família, visto que temos várias relações sendo desenvolvidas aqui, como eu já falei anteriormente. Mas eu percebi que o filme se empenhou em gerar melodramas desnecessários, mais preocupados em comover o público do que, de fato, desenvolver as relações que ele está apresentando ali. E isso me incomodou um pouco, porque nós temos os protagonistas muito bem definidos ali, mas em certos momentos eu senti que alguns deles foram subaproveitados, e eles tinham potencial, como é o caso de Jonah, que está ali com um filho pequeno para criar, onde ele acabou de perder a esposa, ele acabou de descobrir uma traição, ele está completamente abalado, ele não sabe para onde seguir, ele está sem norte, ele olha para a criança e vê ali a esposa dele, vê ali uma possibilidade de algo que não o agrada muito também. Então tem todo esse drama cercando o personagem que não é tão explorado quanto deveria. A gente tem o filme usando esse personagem apenas para desenvolver a relação dele com Morgan, e apenas isso. Em outros momentos ele tem aparições pontuais, mas nada relevantes para a história, e isso me incomodou. Então, é algo que eu sinto que o filme poderia ter explorado mais, poderia ter trabalhado mais em cima disso, e ele não consegue fazer isso. Ele quer levar o público às lágrimas quando for conveniente, ao riso quando for conveniente, e ao sentimentalismo quando ele jogar explosões constantes de romance na cara do público no decorrer da história. Algo que também incomoda durante o filme é o fato de que boa parte dos confrontos que a gente tem na história poderiam ser facilmente evitados na base do diálogo. Os personagens não conversam, e é por isso que eles encontram tantos dilemas e tantas discussões. Eles só se juntam para conversar de fato
quando existem palavras, quando existem coisas a serem ditas no calor do momento ali, onde um vai agredir o outro, tentar magoar o outro com as palavras. E aí nós vemos que esse abismo vai se aumentando entre eles ali, vai crescendo e tornando as relações ainda mais complicadas, quando na verdade tudo isso poderia ter sido resolvido com um momento de calma em que todos eles sentassem para falar juntos, para conversar, apresentar os pontos de vista, apresentar o que eles estão sentindo e a partir daí um tentar compreender o outro e aprender a passar por isso juntos. Mas o filme não faz isso, a não ser quando é extremamente conveniente, quando é para gerar um momento de drama, como eu já falei, um momento em que nós vamos ver os personagens tomando medidas drásticas ou tendo reações inconsequentes à atitude dos outros. E então é algo que o roteiro usa muito a favor dele, mas que se a gente for ter uma visão mais prática da coisa, já que é um filme que quer falar sobre relações, sobre cotidiano, a gente deveria ter uma abordagem mais natural em relação a isso, e talvez a partir daí nós não tivéssemos um filme tão parecido com as coisas que a gente já viu no decorrer da história do cinema, onde nós temos a falta de diálogo sendo a principal vilã dentro de histórias de romance, de drama, de relações familiares, de relações românticas, e aqui o filme se vale desse mesmo recurso para fazer a história dele andar. Algo que também parece jogar contra o filme é o fato do quão reveladora foi a divulgação dele. Toda a história central do filme é exibida no trailer. Então, todas as reviravoltas que a gente pode encontrar na história, a gente já tem no trailer do filme. A gente já sabe para onde tudo isso vai levar, para onde tudo isso vai se encaminhar. Eu já sabia o final da história quando eu vi a divulgação, quando eu vi os trechos que foram liberados para divulgar ele. E quando eu fui assistir o filme, eu constatei que o final dele foi exatamente aquilo que eu esperava. Claro que tem alguns desvios aqui pelo caminho, mas eles vão levar ao mesmo destino. Eles vão levar aquilo que a gente já sabe que vai acontecer, aquilo que a gente já espera que aconteça. Claro que, no que diz respeito a algumas relações, tem alguns detalhes aqui que são revelados durante o filme, numa tentativa de manter um plot twist, que para mim não é um plot twist porque era totalmente esperado, era algo previsível, mas que eles tentam manter aqui para conseguir de fato ter algo de novo no filme, mas que para mim não teve a força necessária para deixar você na ponta da cadeira, para você parar e pensar, ah, então era isso. Não, o filme não tem isso, porque ele gasta toda a pólvora dele na divulgação. Mas o empenho da direção e dos atores é algo que a gente deve creditar. Josh Boone assume a direção desse filme aqui. Ele também foi responsável por A Culpa é das Estrelas, que foi um clássico aí na década passada, teve uma base de fãs enorme, e aqui ele volta para fazer uma nova adaptação de um novo livro que também é popular entre os leitores, e ele consegue fazer um trabalho muito bom com base naquilo que ele tinha em mãos, com o material original que ele tinha ali. E os atores também estão dando o melhor de si. Alison Williams está ótima como Morgan. Eu gosto da atuação dela, de como ela interpreta a personagem, em momentos comedidos, em momentos em que ela se exalta, nas reações que ela tem, as coisas que a personagem descobre ao longo da jornada, da trajetória dela na história também. Ela consegue desenvolver bem todos os confrontos que a personagem tem, visto que o filme tem muito foco em cima dela, assim como também tem em Clara, que é a personagem de McKenna Grace, que também está muito bem no papel. Ela é uma excelente atriz desde criança, uma das melhores da geração dela, então aqui ela está tendo essa oportunidade, a gente ainda vai ver muitos outros filmes com ela aí futuramente. Ela foi escolhida para viver uma das protagonistas em Amanhecer na Colheita, que é o próximo filme do universo de Jogos Vorazes e que eu estou muito ansioso para ver ela no papel. E aqui ela está muito dedicada a essa personagem também. É uma protagonista, ela tem uma excelente dinâmica de cena com Alison, ela tem uma química gigantesca com Mason Thames, que também está muito bem no filme, eles brilham juntos em cena, são dois grandes atores dessa nova geração. Eu gosto muito do resultado que eles conseguiram alcançar com a performance deles aqui. Eles são muito bonitos juntos, eles têm uma dinâmica de casal ali muito incrível, a ponto do pessoal estar especulando que eles de fato estão vivendo um romance na vida real, mas acredito que isso seja apenas um reflexo do talento dos dois, visto que Mason Thames também apresentou muita química com Nico Parker quando eles atuaram juntos no live action de Como Treinar o Seu Dragão.
mas eu não posso garantir nada. Vejamos futuramente se eles vão assumir alguma coisa. Outro grande destaque do filme para mim é Dave Franco, que assume o papel de Jonah aqui na adaptação, e ele é um ator de que eu gosto muito, porque eu já vi ele interpretar uma gama de papéis diferentes e ele se sai muito bem em todos eles. Ele vai muito bem na comédia, ele tem um excelente timing, mas ele também vai muito bem no drama, o que é muito útil nesse filme aqui. Tem muitas cenas em que eu observo a performance dele e eu vejo que ele está dedicado de fato a aquele personagem ali. A gente vê que a relação que ele tenta construir com aquele bebê ali é extremamente incrível, que é o filho dele na história, e ele já disse em entrevista que ele se sentiu muito conectado com os bebês que foram gêmeos que interpretaram o filho dele ali, e fica evidente que ele está entregue ao personagem, aos sentimentos e às sensações que ele experimenta ao longo da história, e que fica claro na expressão corporal dele, nas expressões do rosto, na fala, no tom de voz, e isso mostra ainda mais que ele é de fato um bom ator. Willa Fitzgerald e Scott Eastwood, apesar do pouco tempo de tela, também conseguem se destacar. Eles têm boas cenas. Willa e Alison têm uma dinâmica excelente de irmãs e as cenas delas são ótimas dentro do filme, assim como também uma personagem que é coadjuvante, mas que eu gostei muito, que foi Lexi, interpretada por Sam Morelos, que é um dos alívios cômicos do filme e que funciona muito bem, porque de todas as cenas, de todas as piadas que ela fez, ela conseguia me tirar gargalhadas. De forma que, Se Não Fosse Você, é um filme que vai divertir, que vai entreter, mesmo se tratando de um filme que não busca ser tão original na composição do roteiro dele, que trilha um caminho que a gente sabe muito bem onde vai dar, que poderia ter sido melhor trabalhado dentro das relações que ele tenta abordar ali, mas que de fato tem o objetivo de prender a atenção do público, de envolver o público naquela história, e ele consegue fazer isso, ele consegue comover, até porque esse é o objetivo central dele, e isso fica evidente. Se eles não conseguissem fazer isso, eu sinto muito, mas o fracasso seria retumbante, porque se você foca num objetivo e ignora todas as possibilidades de melhoria e desenvolvimento que se tem ao redor, e ainda assim não consegue atingir esse único objetivo que você determinou, é complicado. Ou seja, se você é fã de Casos de Família, está procurando um filme com histórias parecidas com aquelas que aparecem no programa, esse filme aqui é perfeito para você. Tem adolescente inconsequente, tem mãe que guarda segredo, tem marido que bota chifre, tem corno, tem amante, ou seja, é um prato cheio para você que gosta desse tipo de história. Então não perde tempo não, vai conferir Se Não Fosse Você. Então é isso, galera, essa foi minha opinião sobre Se Não Fosse Você. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar. Manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência, e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente, e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!